A Crítica Notícia, indo direto a Brasília conversar com o Igor Damasceno ao vivo, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou uma coletiva de imprensa e falou sobre a alta do dólar. Hoje, a moeda americana caiu 2% e fechou o dia cotado em R$ 5,56. O Igor já está aqui ao vivo conosco. Olá, Igor, boa noite. O ministro já disse alguma coisa? Boa noite para você, boa noite também para a Rose e para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso ACN. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tiveram há pouco, aqui no Palácio do Planalto, uma reunião a portas fechadas com o presidente Lula para definir estratégias de combate, para frear a escalada do dólar que tem batido consecutivos recordes nos últimos dias. São basicamente duas estratégias. A primeira delas é que para o ano de 2025, para o orçamento do ano que vem, o governo federal pretende cortar algo em torno de 25 bilhões de reais nas despesas obrigatórias. Tudo deve constar na lei orçamentária anual, que ainda está sendo formulada, ainda está sendo discutida. Então, nesse momento, dá sim para conter alguns gastos. Repito, é para as despesas obrigatórias, ou seja, aquele gasto que o governo federal precisa ter. Não tem nada a ver com as despesas discricionárias, que são aquelas despesas consideradas não obrigatórias, como, por exemplo, investimento no terceiro setor, investimento em projetos sociais, por exemplo. Então, Fernando Haddad já disse que o presidente Lula bateu o martelo e vai deixar de gastar 25 bilhões no ano de 2025. O relatório da despesa deste ano vai ficar pronto em meados de setembro para o início de outubro. Então, pode ser que esses cortes sejam anunciados neste ano ainda. Aí sim, já não mais nas despesas obrigatórias. Tudo vai depender de como o dólar vai se comportar nas próximas semanas, mas por enquanto já tem corte previsto para o ano de 2025. E eu falo em corte, eu não falo de bloqueio. Quando o governo faz um bloqueio, na verdade, ele segura ali um pouquinho do orçamento para liberar posteriormente, quando a situação melhora. Mas agora o governo anunciou, foi corte mesmo. Não vai ter investimentos de 25 bilhões no ano que vem. Uma outra determinação do presidente Lula é que o arcabouço fiscal, que é o mecanismo de controle de gastos públicos, deve ser cumprido imediatamente pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir o que disse o ministro sobre o arcabouço. Informasse a vocês em primeira mão, até para não haver deturpação do que foi discutido, do que foi entendido aqui como uma determinação dele, nós não deixarmos para amanhã esse comunicado. Então, a primeira coisa que o presidente determinou é cumpra-se o arcabouço fiscal. Então, não há discussão a esse respeito. Essa lei complementar foi aprovada no ano passado. A iniciativa foi do governo, com a participação de todos os ministros. E, portanto, não se discute isso. A lei complementar foi aprovada, que inclusive ela se conjuga com a lei de responsabilidade fiscal, se integra a lei de responsabilidade fiscal. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas. Bom, então são essas duas medidas que foram definidas pelo presidente Lula há pouco aqui no Palácio do Planalto. Essa coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad durou menos de 5 minutos. Foi só mesmo para divulgar as primeiras medidas do presidente. Tudo vai ser definido amanhã mesmo. Já tem uma coletiva marcada com Fernando Haddad para que ele detalhe todo esse processo, todas essas estratégias. E por que o presidente Lula decidiu anunciar em primeira mão rapidamente hoje por meio do ministro Fernando Haddad? Porque ele entregou 2 recados ao mercado financeiro. Quando Lula passa a ordem de que o teto de gastos precisa ser cumprido, o arcabouço fiscal precisa ser respeitado, na verdade, ele está falando para o mercado financeiro que o governo federal tem sim responsabilidade fiscal, ou seja, não vai gastar mais do que tem, não vai ter mais despesas do que receitas. Isso deve conter os ânimos do mercado financeiro, que estão bem exaltados com o governo federal. E quando Lula fala para o mercado financeiro que vai cortar 25 bilhões de reais, significa que ele vai controlar a inflação. Quando o governo gasta muito e não tem dinheiro para pagar, ele aumenta os impostos. Aumentando os impostos, ele precisa, então, aumentar o preço dos produtos. E aí a gente acaba gastando muito e não sobra nada no nosso bolso. Então, isso aumenta a inflação. Então, agora Lula disse,
eu respeito, eu tenho responsabilidade fiscal, eu respeito as nossas receitas e despesas e eu não vou precisar pagar mais depois porque eu estou deixando de cortar. São dois recados que o presidente Lula dá ao mercado financeiro, que está bastante exaltado com o governo federal. O dólar ontem chegou a custar 5,70 centavos, é o maior valor em 2 anos. Hoje teve uma diminuição de cerca de 2%, fechou o dia com 5,56, né, R$ 5,56, ainda é considerado um patamar bastante elevado. Então amanhã, quando a Bolsa de Valores abrir, por volta das 9 horas da manhã, Lula já quer começar no azul, já quer começar com uma boa reação do mercado financeiro. Agora ele já deu as cartas aí, já entregou esses dois recados ao mercado, ao cenário internacional. Resta saber qual vai ser a resposta que deve vir amanhã de manhã. Volto com vocês. E Igor, a gente, quando está à frente da gestão de uma casa, por exemplo, a gente sabe, né? Não tem dinheiro, não dá para comprar, não dá para continuar gastando como se fosse cair do céu. E o governo, na medida que vem fazendo gastos acima do que arrecada, acaba pressionando para a arrecadação aumentar, para os impostos aumentarem e para continuar gastando. Cortar na própria carne foi algo que a gente não viu ao longo do governo desde o início, pelo contrário. Um aumento dessa carne, ela ficou cada vez mais volumosa, com ministérios sendo criados para agradar bancadas políticas, entre outras coisas. Agora o governo dá um sinal, como você disse, para o mercado de que vai conter, né, que está preocupado, e o mercado funciona dessa forma mesmo, com projeção. Se tem uma projeção ruim, não vai fazer investimentos ou vai segurar esse investimento até achar que é o melhor período. Esse corte previsto para o governo não deve ser algo imediato, é mais uma expectativa para o próprio mercado ter de que lá na frente os cortes vão ser feitos. Exatamente, esse corte está previsto para o ano de 2025, ainda tem muito chão pela frente e exatamente por isso que Fernando Haddad avisou que, se for necessário, vai começar a cortar do orçamento deste ano. Lembrando que a dívida pública hoje está na casa de 170 bilhões de reais, sendo que 100 bilhões foi somente para cumprir promessas de campanha do presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022. O que a gente vê é que o governo acabou prometendo demais e, para não ficar mal na fita com o eleitor, acabou pesando a mão no bolso. Resultado, o dólar está nas alturas, o real está extremamente desvalorizado e com risco de ter uma inflação ainda maior. Sem falar da taxa Selic, que continua em 10,5%. Lá no início do governo Lula, com todas aquelas promessas, com tudo aquilo que vinha acontecendo na economia do país, a taxa Selic estava em 13,75% e entrou em processo de queda até chegar a 10,5%. Agora o Banco Central já está ali um pouco mais em alerta, já ligou o sinal vermelho com os gastos públicos que o governo Lula vem fazendo e decidiu não reduzir mais a taxa Selic, que está agora em 10,5%, considerada a quarta maior do mundo. Pois é, Igor, vamos continuar acompanhando então para saber qual vai ser o comportamento do governo federal daqui para frente. Pelo menos a Haddad trouxe a notícia que o mercado esperava. Ontem, você que acompanha aqui o A Crítica Notícia viu que a gente conversou com um especialista, o professor Hugo Garbi, lá da Universidade Mackenzie de São Paulo, e ele disse que a receita é simples, é cortar gasto. Mas parece que é difícil para o governo entender essa receita simples, né? Que tem que cortar na carne, como a Adriane disse. E só para explicar, a linha do governo, normalmente petista, e desse lado mais à esquerda, ela é daquela linha chamada desenvolvimentista, que acredita que o governo tem que injetar dinheiro na economia para fazer a economia crescer, para fazer a economia girar. Quando, do outro lado, o pessoal mais da turma mais liberal acredita que o governo tem que facilitar o ambiente de negócio para as empresas trabalharem e, assim, movimentarem a economia. Quer dizer, a gente está vendo isso na prática, como ela funciona, porque o mercado agora pediu para que o governo tenha responsabilidade com as contas e o governo teve que dar essa resposta para dizer que agora ele vai cuidar das contas públicas e vai cuidar desses gastos. Vamos ver se isso vai se refletir
na realidade, né? Que é o que a gente espera. Essa coletiva, que foi mais uma declaração do ministro Fernando Haddad, aconteceu agora há pouco, né, já no fim do dia, mas antes disso houve outros anúncios, como por exemplo o feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou que nessa quarta-feira o novo plano safra, né, inclusive um plano safra recorde para a agricultura familiar e também para a agricultura empresarial. Juntos, os planos totalizam 476 bilhões e meio para o ciclo que se encerra no final de junho de 2025. 475 bilhões de reais. Esse é o valor do Plano Safra no biênio 2024-2025, um recorde. O pacote para financiar a produção agrícola foi anunciado durante a tarde em evento com a participação do presidente Lula. Momentos antes, produtos cultivados por famílias que vivem em área rural foram expostos na rampa do Palácio do Planalto. Perto dali, na Praça dos Três Poderes, também foram apresentadas máquinas desenvolvidas para o trabalho no campo. A exemplo da última safra, o novo plano será dividido em 2 pontos. Um para financiar a agricultura empresarial e o outro para a agricultura familiar. O maior plano safra da história. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os 2 planos safras anteriores. 40% mais. E aqui, um X muito importante que mostra a eficiência desse futuro plano safra. O custo de produção, numa média ponderada dos produtos agrícolas, caiu 23% nesses 2 anos. Para os empresários, o governo anunciou um investimento de 400 bilhões de reais, sendo 293 para o custeio e comercialização e 107 para investimentos. As taxas de juros devem variar de 7% a 12%, a depender do programa beneficiado. Produtores com cadastro rural e que adotarem práticas sustentáveis podem ter redução de juros de até 1%. Parte do investimento vai servir também para a renovação de maquinários agrícolas. Para a agricultura familiar, o governo anunciou um investimento de 75 bilhões, um aumento de 6% em relação a 2023 e de 43% em relação ao valor anunciado no governo passado. Um plano safra exuberante pode não ser tudo que a gente precisa, mas é o melhor que a gente pode fazer. E ele foi feito, de forma interativa, de forma coletiva. Muita gente participou, muita gente deu palpite. Nos bastidores, o que se fala é que o anúncio recorde serve para melhorar a relação do governo com os ruralistas. O setor, que é majoritariamente próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem criticado o governo Lula por causa de perdas na produção. O Plano Safra é um programa que oferece linhas de crédito para apoiar o setor agropecuário. O valor é emprestado por bancos públicos. A devolução é feita com taxas de juros mais baixas e a diferença é paga pelo governo. Nós precisamos mudar de comportamento. Primeiro, a gente tem que incentivar as pessoas a produzirem para que nunca mais a gente coloque na primeira página do jornal o chuchu como responsável pela inflação, o tomate responsável pela inflação. A gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para as pessoas que na hora da colheita a gente não vai deixar eles ter prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. E com isso, o presidente Lula dá aquele recado para o setor agrário, né, com quem ele normalmente costuma ter muitas divergências. E aí tenta sempre sinalizar, porque essa fatia do setor agrário, que inclusive é o maior do Brasil, que contribui muito mais para o PIB do Brasil, normalmente não fica muito satisfeita com as medidas do Lula. Mas ele tenta aí essa aproximação, né, André? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.